Olá meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a vida de todos. Eu quero trazer hoje o segundo vídeo falando sobre a apostasia. Esse primeiro vídeo eu achei muito interessante, um vídeo curto, objetivo, onde eu falei sobre o que é a apostasia e como que essa palavra já está fermentada em nossa época. Nós somos movidos pela palavra e quando a gente não entende o real significado dela, quando ela chega de forma fermentada para a gente, se a gente come desse engano, o que acontece? A gente adoece. Não é assim no mundo físico, quando a gente come alguma coisa que está estragado, alguma coisa que não está no seu estado perfeito? O que acontece? Né? A gente sofre, a gente adoece. Né? A primeira reação do nosso corpo é tentar colocar para fora, que inclusive essa sombra eu acho maravilhosa, que o nosso corpo, quando alguma coisa entra que não faz parte dele, ele expele, ele coloca para fora, através de um vômito, ele coloca para fora através de uma diarreia, ele encontra meios de colocar para fora. Mas no mundo espiritual não é assim. A pessoa só vai colocar para fora se ela conhecer a verdade. Né? Por isso que está escrito que a verdade vos libertará. Te liberta do quê? Te liberta do engano, das palavras fermentadas. E a apostasia é uma dessas palavras que está muito fermentada em nossa época. É como eu falei no vídeo 1, se você não assistiu, uma pessoa que abandona a fé, que é isso que significa apostasia, é uma pessoa que deixa de buscar o Pai em espírito e em verdade. Uma conexão direta com Ele, sem intermediários, sem lugares para buscá-lo. Quanto mais o tempo passa, mais nós estamos entrando em uma apostasia. Hoje, a cada minuto, várias pessoas estão abrindo templos em todos os lugares religiosos, acreditando que fazendo isso estão pregando o evangelho, estão ganhando almas, mas com isso estão colaborando para a grande apostasia, onde as pessoas elas não mais são salvas pela fé, mas são salvas pela vista, precisam ver. E nesse segundo vídeo eu quero falar sobre a apostasia das pessoas precisarem ir a um local para buscar um Criador do universo que se busca em espírito. Não tem lógica você sair da sua casa física ali para ir a um local para buscar o Criador, e principalmente ele sendo onipresente, está em todos os lugares. Por que ir a um local marcado para buscá-lo se ele está em todos os lugares? Né? Se ele é onipresente, se ele é onipotente, se ele é onisciente, olha só quantas qualidades. Para que eu preciso diminuir tanto ele ao ponto de ir em um local com uma hora marcada para buscá-lo? Isso é um fermento, é uma blasfêmia aos olhos do Pai. Porque para buscarmos a Ele, é como ele disse para a mulher samaritana, não é mais no monte, não é mais no templo, mas é em espírito e em verdade. E como eu falei na parte 1, buscar o Pai em espírito e em verdade é certamente a sua voz, que conosco fala o tempo todo. Aonde que ele fala? Na consciência. E nós só o ouvimos se o nosso ouvido espiritual, que não é esse, lembra que o Messias sempre falava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Todos tinham esse ouvido, mas o ouvido espiritual são poucos que têm, que ouvem essa voz que o tempo todo fala com a humanidade, tentando convencer as pessoas dos seus maus caminhos para que elas se convertam. Mas não é se converter a uma religião, para agora praticar rituais, para praticar liturgias, ter um homem que agora vai guiá-la. Não, mas ela se converte dos seus maus caminhos. Está indo num caminho errado, o Criador do universo, através do seu Espírito Santo, alerta uma pessoa que está atenta à sua voz. Quem não está atento não ouve mais a sua voz. É aquela pessoa que mata, que rouba, que mente, que trai e nem sente mais nenhum peso. Essa pessoa, o Espírito Santo já nem tenta mais convencer ela. Mas a pessoa que é temente à voz do Espírito Santo e o ouve, essa pessoa então é um filho que o Pai tem prazer. Por que ele disse para o Salvador, esse é meu filho em quem eu me comprazo? Porque o Salvador ouvia a sua voz. Então todos aqueles que ouvem a sua voz, em espírito e em verdade, que não dependem de um local para buscá-lo, que entende a sua grandeza, que ele está em todos os lugares, que não depende de um homem para falar dele para essa pessoa, porque ela reconhece que o seu Deus está vivo, não precisa de alguém para falar por ele, ele fala diretamente, ele não precisa de um livro para falar com as pessoas, ele não é um Chico Xavier, ele não é uma pessoa que está morta, ele está vivo, mas as pessoas precisam entender isso. Então a apostasia que eu quero deixar nesse vídeo aqui é essa: ter que sair de um local para buscar um Deus que é em espírito em algum lugar, com hora marcada. Isso é uma apostasia. Você está apóstata, está precisando tatear, porque apóstata
É uma pessoa que tem que tatear, voltou a ser cego, não consegue mais enxergar pela fé. Ela precisa de ter um local para ir, de um guia para seguir. Então essa pessoa voltou a ser cega. Ela se tornou, ao invés de um apóstolo que deixou de ser tolo, porque chegou à luz e ela enxerga espiritualmente, agora ela é um apóstata. Apóstata. Ela está tateando, sabe? Precisa voltar a ter um ritual para praticar, para se sentir parte do corpo. Ela não consegue se sentir parte do corpo quando ela age em obediência com o Espírito Santo. Quando ela se alimenta do Espírito Santo. Quando ela está cheia dele por ser fiel à sua voz. Então, apostasia. Esse é o segundo vídeo falando sobre a importância de você buscar o Pai em todos os lugares porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não dependa de um local, de alguém para falar do Criador para você, porque Ele não está morto. Então esse é o segundo vídeo que deixa claro que nós estamos vivendo uma grande apostasia. E a cada dia que passa, essa apostasia vai aumentar, porque a cada dia que passa, as pessoas estão levadas a precisar ver para crer e não se salvarem pela fé, como foi o caso de Abraão, de Moisés, de Noé, que não tiveram intermediários, que não tiveram um local para buscar o Pai, mas buscavam em espírito e em verdade. Isso se perdeu, mas através da descida do Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos 2, o Pai derramou o seu Espírito sobre todo aquele que crê. E você? Você crê? Ou você é como o restante da humanidade, a grande maioria que não crê, que não ouve a sua voz, que para ouvi-lo foi ensinado que tem que ir a um local? Você se tornou apóstata se você fez isso. Mas se você continua ouvindo o Pai em espírito e em verdade, você então é um filho nascido da promessa, do Espírito Santo do Criador.